Meus irmãos, boa noite a todos. Sejamos, mais uma vez, todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Que a paz de Deus e de Jesus seja conosco, na noite de hoje e todos os dias sempre da nossa vida. Eu estou fazendo um trabalho de falar sobre as leis morais, aquelas que estão escritas lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos, né? As leis morais foram codificadas por Kardec, que todos sabemos que era um professor. Então, para efeito didático, ele vamos dizer assim, classificou em 10 leis morais. Elas estão lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Mas é importante que a gente não perca de vista o conhecimento de que existe a lei divina e natural, tá? Então, as leis morais são a lei divina e natural. Elas só são classificadas didaticamente em 10 leis. Mas umas, vamos dizer assim, trabalham em favor das outras. Por exemplo, é a lei de reprodução, que trabalha em favor da lei de progresso. É a lei de conservação, que nós vamos falar hoje, que trabalha também em favor da lei de reprodução, em favor da lei de progresso. E todas elas vão serem sintetizadas ou vão trabalhar para a lei de amor, justiça e caridade. Então a gente tem que ter isso em mente. E são morais porque tratam do ser humano, da nossa parte moral. Mas vamos lá. O que são as leis morais? Essa introdução eu tenho feito os slides em todas as falas, todas as palestras das leis morais, porque é uma espécie de apresentação delas, né? Então, o que são as leis morais? É o conjunto de leis divinas que regem o progresso moral e espiritual da humanidade. A lei de reprodução abrange somente a humanidade? Não. É uma lei divina e natural. A lei de conservação? Também. A de destruição? Também. A lei de progresso? Também. Mas o que é que nós temos que focar? No progresso moral e espiritual da humanidade, em se tratando de doutrina espírita, né? E em se tratando de nós. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de tudo, sem dúvida. Ele criou tudo. Todas as leis. E quando que a gente é infeliz, só para relembrar esse conhecimento? Quando nos afastamos destas leis. É por isso que é importante a gente conhecê-las, para a gente tentar andar a par e passo com elas, não nos afastarmos delas. Umas regulam as relações da matéria, que são as leis físicas. Eu gosto de usar o exemplo da lei da gravidade. Ela regula a matéria, o que é material. Outras dizem respeito ao homem em suas relações consigo mesmo, com os seus semelhantes e com Deus. São as leis morais. Falamos na oportunidade passada sobre a lei de reprodução, por exemplo. Sabemos que ela é uma lei física? Sim, mas a gente tem que perceber a abordagem moral desta lei, assim como esta que hoje nós vamos comentar. Elas estão na terceira parte de O Livro dos Espíritos, lá nas questões 614 até a 917. A lei de conservação é uma dessas leis. Seus ensinamentos são universais, de todas elas, independente de qualquer religião, e são válidos para toda a humanidade, os ensinamentos universais das leis morais.
Então essas leis estão escritas aonde? Lá no Livro dos Espíritos? E quem não é espírita? Não estão só lá. Elas estão escritas na nossa consciência e são relembradas continuamente no interior da nossa alma, né? E são elas, estão lá na questão 648, na pergunta, não na resposta. Kardec perguntou se ele poderia classificá-las desta forma. A número 1, a lei de adoração, já falamos aqui. A 2, de trabalho. 3, reprodução. A 4, lei de conservação. 5, destruição. A 6, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, de liberdade. E, por fim, lei de amor, de justiça, amor e caridade. São estas. Assim, então, é na terceira parte do Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 5 dessa terceira parte, nas questões 702 a 727, que Kardec nos traz codificado o ensinamento dos imortais a respeito da lei de conservação. Vale a pena ir lá olhar, vale a pena dar uma lida, vale a pena esse conhecimento. Temos nos itens 1 ao 5 do referido capítulo, então, abordados os seguintes tópicos. A lei de conservação, a lei moral de conservação, está dividida desta forma. Instinto de conservação. Kardec faz perguntas e os imortais respondem a respeito do instinto de conservação no item 1. No 2, sobre os meios de conservação. Depois, sobre o gozo dos bens da terra. Ainda sobre o necessário e o supérfluo. Depois, finalmente, sobre as privações voluntárias ou mortificações. Em virtude de tempo, obviamente, nós selecionamos somente alguns assuntos para essa conversa. Então, cabe a quem interessar possa buscar mais e mais. Temos várias palestras no YouTube, temos livros, temos artigos, e o Livro dos Espíritos, enfim. É muito rico de conhecimento, mas o nosso tempo é curto. Então, qual é a finalidade da lei de conservação? Eu falei, em princípio, que ela vem em auxílio da lei de progresso, não é verdade? Então, a finalidade é que nos mantenhamos vivos, para que esta reencarnação possa acontecer. E para que é que serve essa nossa reencarnação? Para que a gente possa buscar a nossa evolução espiritual, melhorarmos as nossas más tendências, os nossos vícios, termos experiências como homem ou como mulher, ou como pais ou filhos, a profissão que nós escolhermos, tudo nesta reencarnação é preciso que se aproveite dela. Então a lei de conservação vem para tentar nos manter vivos, todos nós. A questão 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Todos os seres vivos têm um instinto de conservação. A gente repara na planta que a raiz cresce para baixo e os galhos e as folhas crescem para cima. Isso é instinto de conservação também. Mas é mecanizado, não tem pensamento. É um ser vivo? É, mas uma planta não tem alma. Nos animais a coisa já é diferente. Bem, vamos por partes. Então, com que fim Deus outorgou o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. A gente tem que se esforçar para cumprir esses desígnios. Por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. É necessário. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres
Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. A gente já nasce com esse instinto, né? É quando se leva um susto, que se vai para o outro lado, que se protege, que isso tudo é instinto de conservação, porque nós precisamos nos manter vivos e nem nos damos conta disso. Mas é necessário, Deus nos colocou esse instinto, né? A finalidade da lei de conservação, então, é muito clara, é preservar a nossa vida física. Ele nos dá a vida física e nos dá os meios para que nos mantenhamos vivos e saudáveis. Para quê? Para que a gente possa cumprir os desígnios divinos. E qual é, em última análise, o maior desígnio divino? É que a gente evolua, que a gente aprenda a amar. Essa é o suprassumo da nossa evolução. Amar, inclusive os inimigos. Amar indistintamente. É através dela, da lei de conservação, que o espírito tem a oportunidade de crescer e de evoluir, através da vida física. E a lei de conservação vem em nosso auxílio, então. Tudo aquilo que recebemos, o corpo, os recursos da natureza, os bens materiais, deve ser usado de forma equilibrada, com responsabilidade e respeito à vida. E o que nós temos feito? Quando estava estudando para fazer essa palestra, eu me assustei com um dado, eu pesquisei e cada pessoa no mundo gasta, em média, por dia, de 160 a 200 litros de água. Isso, água para beber, água para cozinhar, água para nossa higiene pessoal, higiene das nossas roupas, do nosso lar, enfim. Eu achei um número altíssimo. Meu Deus, será que nós não poderíamos economizar um pouco? Será que nós vamos ter água por muito, muito e muito tempo? Água potável? A gente tem que começar a prestar atenção, né? O corpo é um empréstimo de Deus. E o que nós temos feito com esse empréstimo? Temos cuidado desse vaso físico que abriga o nosso espírito, que é um instrumento, que é uma ferramenta nos emprestada para que a gente faça a nossa evolução? Ou temos bebido à vontade, comido pelos ouvidos, pensado tudo que não deveríamos? Não é só o que entra pela boca, né? Que faz o homem também. A gente tem que pensar no que entra por aqui. Então, é disso que a gente está falando. É o respeito que temos que ter por nós mesmos. Eu nem estou falando dos nossos filhos, do que a gente tem oferecido a eles. Nós, cada um por si, nesse momento, vamos ter essa reflexão. É a veste que o espírito recebe para realizar a sua jornada na Terra. Sem dúvida, vamos cuidar. Cuidar da saúde, portanto, é um dever espiritual. A lei de conservação é uma ferramenta, é uma lei que abriga, ao mesmo tempo que um dever, ela também uma obrigação, um direito e ao mesmo tempo um dever ou uma obrigação. Nós temos o direito de estar vivos, o direito de evoluirmos e ao mesmo tempo a obrigação de nos mantermos assim, né? Deus nos provê tudo isso. Isso significa evitar excessos, vícios e hábitos que prejudicam a vitalidade. Meus irmãos, depois que perdemos a saúde, a gente diz, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Aliás,
Basta só a gente comer um pouco a mais, que a gente fica, ai meu Deus, eu não devia ter comido tanto. Ai, por que que eu fui comer aquilo? Por que que eu fui beber assim? Sabe? Basta um pouquinho. Imaginemos nós, daqui a pouco, com essa situação de falta de saúde por causa dos nossos excessos. Vamos evitar, vamos tentar nos ajudar nesse sentido. O instinto de conservação e a inteligência. Então, a compreensão dos conceitos instinto de conservação e inteligência nos reporta necessariamente ao processo de evolução dos seres vivos. O instinto, é o que falei, todos os seres vivos têm, todos, mas nós temos o instinto e o instinto de conservação também. Eles são diferentes. Por exemplo, é instintivo que quando vamos caminhar, nós troquemos os passos. Isso é instinto. Mas o de conservação é quando a gente vê algum perigo à nossa frente, que a gente raciocine e que dê a volta e que segure o passo ou que faça uma passada mais larga. Isso já é um instinto de conservação. Essa é a diferença, né? Para a doutrina espírita, então, a evolução biológica e espiritual representa um processo natural e contínuo. Nós sabemos disso. Decorrente da lei do progresso. Foi o que eu falei anteriormente. Uma lei, já que é tudo uma só. Mas nessa didática que Kardec colocou, uma vem em socorro da outra. Uma vem complementar a outra. Desta forma, é de conhecimento que em certo momento da nossa caminhada evolutiva dos seres, surgiram o instinto de conservação e a inteligência nos seres vivos do planeta. Isso não foi tudo ao mesmo tempo. A gente tem que compreender isso. Assim que, num esforço de síntese, o espírito André Luiz nos apresenta um panorama geral da evolução, esclarecendo como e quando o instinto e a inteligência surgiram. Está lá no livro No Mundo Maior. E ele disse o seguinte: imaginemos isso aqui ao longo dos milênios. A Terra tem mais ou menos 5 bilhões de anos. O Homo sapiens sapiens, que somos nós, está em cima da crosta terrestre, ou no planeta Terra, há mais ou menos 300 mil anos. Quer dizer, olha o tanto de tempo que a Terra já existia, quando então o Homo sapiens surgiu, né, aqui na Terra. Ele nos diz o seguinte: o princípio inteligente afastou-se do leito oceânico, isso a ciência vem comprovar também. Atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios, mais longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, então conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Muitos e muitos milênios. O primeiro ser, então, estava no oceano. É assim que aconteceu. Foi desta forma que aconteceu. A ciência vem corroborar esse entendimento. A questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Como todas as leis morais, Kardec sempre faz essa pergunta. E eles nos dizem que, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, que eu falei das plantas, e noutros é racional. O instinto
de sobrevivência. A doutrina espírita nos ensina que o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Isso está escrito lá em A Gênese. Quer dizer, é involuntário, é instintivo. A gente já sabe por definição, né? Quando a gente foi instintivamente, foi de forma instintiva. Instintivamente ele o fez, enfim. Ele saiu, ele pulou, ele caiu, enfim. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação e nem premeditação. Ele simplesmente acontece. Já a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. E aqui eu quero perguntar aos senhores: alguém já viu algum documentário em que se mostra a caça das baleias, aquela baleia linda, que é preta e branca? Não. As orcas. Elas caçam em bandos e elas têm uma inteligência fora de série, porque elas envolvem a presa. Isso são atos que não são só instintivos. Instinto é a caça, é procurar saciar a fome, mas a forma como elas envolvem a presa, como elas trabalham em grupo, isso denota inteligência. Nós sabemos disso. E não é só as orcas que fazem assim. Os felinos também o fazem, né? Os nossos animais domésticos também se utilizam, a gente percebe, meu Deus, como é inteligente. Os espíritos superiores nos esclarecem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Se os animais são inteligentes e a inteligência é um atributo essencial do espírito, concluímos que os animais têm espírito, têm alma. Ah, tem. Óbvio que não como nós. Não são seres humanos, mas são seres vivos e têm alma. Os animais têm. Sabemos, no entanto, que a inteligência não é um atributo exclusivo da espécie humana. Os animais também possuem inteligência, a despeito de ser uma inteligência rudimentar. Ela não é raciocinada, ela é rudimentar. E o mais importante, entretanto, existe uma grande diferença entre a inteligência animal e a inteligência humana. Aqui é que está. Os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. E é por isso que nós temos as leis morais. Porque a nossa inteligência é moral. Tudo o que o homem necessita, então, para a manutenção da vida, encontra-se na terra. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é necessário e o que é supérfluo. E aí, já devemos começar a nossa reflexão. É admirável a previdência e a sabedoria divinas, manifestadas na natureza para o atendimento de todas as necessidades do homem, primitivo ou civilizado, em qualquer época. Está tudo lá. Só que nós não achamos que seja suficiente. De um lado, todos os recursos naturais, ao alcance da criatura, na atmosfera, no solo, nas águas e nas entranhas da terra. De outro, a necessidade do esforço, do trabalho, da aplicação da inteligência, da luta contra os elementos para a fruição dos meios de manutenção. Então a lei do trabalho também trabalhando em favor da lei de conservação, da lei de progresso. É importante que o ser humano aprenda a estabelecer um limite entre o supérfluo e o necessário, evitando, na medida do possível, os apelos da sociedade de consumo.
Isso é diário para nós. É diário, para mim principalmente. Eu sou a primeira a tomar a pedrada nesse sentido. Sabemos, entretanto, que não é fácil a definição precisa deste limite, porque o processo civilizatório criou necessidades que o selvagem desconhece. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Então nós temos um carro que se locomove e nos leva onde for preciso. Mas nós não queremos só um carro que nos leve onde for preciso. Nós queremos um carro que tenha banco de couro. Nós queremos um carro que tenha banco de couro e multimídia. Não, mas agora eu preciso de um carro que seja mais alto, porque eu estou com dificuldade, estou com problema. E assim vai. E qual é o limite? Qual é o limite? Não estou falando isso para que nós julguemos, qual é a necessidade que tem de comprar isso ou de comprar aquilo. Não sabemos, não sabemos. Eu tinha, no passado, uma geladeira que gelava meu alimento, que conservava meu alimento e que me servia. Aí eu não queria mais, mas o que ela tinha? Ela tinha aquele congelador que crescia aquele monte de gelo, que uma vez por mês a gente tinha que descongelar tudo, era aquela confusão, aquela sujeirada. Alguém conheceu esse refrigerador? Quantos, né? Aí o que eu queria? Eu queria aquela que não fazia aquela camada de gelo. Era necessário ou era supérfluo? Não sei, depende do tempo. Olha o tempo que leva para descongelar, pode estragar algum alimento. É necessário ou é supérfluo? Não sei, a gente não sabe esse limite. Mas eu queria um carro melhor, talvez porque o mais moderno seja mais econômico. É necessário ou é supérfluo? A gente não pode julgar. Então, o limite, cada um tem que saber do seu. Eu preciso de 2, 3, 4 blusas? Talvez. Talvez eu prefira deixar a minha roupa acumular para lavar, para usar menos água de uma vez só. Então, a gente não pode julgar. Isso não pode ser feito. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Olha do que nós falamos. A gente procura instintivamente o nosso bem-estar. E merece censura esse procedimento? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação e não considera um crime a procura do bem-estar se este não for conquistado às expensas de alguém, quer dizer, se não prejudicar ninguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as forças físicas. E aqui cada um de nós, de novo, tem que saber esse limite. Será que eu estou prejudicando as minhas forças morais ou físicas na conquista desse bem-estar? Neste sentido, sempre há mérito quando se aprende a abrir mão do supérfluo, porque isso desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Vamos lá, vamos desprendendo, não preciso de tanto sapato. Vamos doar um pouco para a casa espírita? Vamos doar um pouco para quem precisa? Eu não preciso de tantos casacos. Vamos doar? Mas e se chegar alguém? Eu não preciso de tantos cobertores mais. E se chegar alguém lá em casa? Se chegar alguém, nem se sabe se vai ser num dia tão frio. Vamos nos desprender. É meritório resistir à tentação que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. E nós gostamos de badular que coisas inúteis, né? Vamos prestar atenção nisso. Os bens materiais não são um fim em si mesmos, mas são meios de progresso. É nisso que a gente precisa prestar atenção. A finalidade não é obter, obter e obter materialmente falando. É só ferramenta. Cabe a nós utilizá-los de maneira responsável, evitando o desperdício, a avareza e a exploração do próximo. Tudo que
é excesso para nós, pode ser falta para o nosso irmão. A verdadeira riqueza não está no acúmulo, mas no uso sábio e solidário dos recursos que nós recebemos. A natureza é patrimônio divino colocado em nossas mãos. Vamos ter consciência do uso dos bens da natureza, sobretudo do uso da água, meus irmãos. Eu fiquei assustada com aquele número. Quando a utilizamos de forma desequilibrada, colhemos consequências dolorosas, como vemos hoje nas questões ambientais. Não podemos fechar os olhos para isso. Como é que vai ser daqui a 10 anos? Tem cidades que estão para desaparecer por causa do aumento do nível das águas dos oceanos. Vamos tomar cuidado. Cuidar da terra, respeitar os recursos e agir de forma sustentável também é viver a lei de conservação. E para concluirmos, vamos lá. A lei de conservação não se refere apenas ao corpo e aos bens materiais. Não, né? Vamos nos conservar a saúde do corpo físico e a saúde do corpo mental. Ela nos lembra que a vida física é transitória, mas a alma, ela é imortal. Isso a gente esquece, né? No nosso cotidiano, a gente coloca a vida no piloto automático, levantar, tomar banho, tomar café e trabalhar, volta, almoça, faz correndo, a gente coloca a vida no piloto automático e esquece que a verdadeira vida é a espiritual. Por isso, precisamos também cultivar e preservar a nossa fé, é o alimento do espírito, né? Os valores morais e o amor ao próximo. Vamos respirar, vamos cuidar do outro, vamos dar valor ao que realmente importa. O verdadeiro tesouro é o que guardamos no nosso espírito. Isso é o que vai. O resto fica tudo aqui, tudo aqui. O meu carro, a geladeira nova, que não gela assim tanto, que é legal, fica tudo aqui. Fica tudo aqui. O que vai é o que a gente leva na alma, no espírito. Cuidar do corpo, usar com sabedoria os bens materiais, respeitar a natureza e fortalecer a vida espiritual. É para isso que há a lei de conservação. Assim, viveremos mais conscientes, mais fraternos e mais próximos da vontade divina. Foi para isso que ele nos deu o instinto de conservação, a inteligência. Para que a gente conserve o nosso corpo físico? Sim, mas para quê? Sabe, aquela da criança? Por quê? Mas por quê? Porque no final a gente precisa evoluir. Essa é a última resposta. É para isso, para a gente cuidar do nosso espírito. E que Jesus nos ajude, meus irmãos. Que possamos conservar o nosso corpo físico, mas sobretudo a nossa saúde mental. Que a gente aprenda o que viemos aqui fazer, que a gente consiga evoluir, que a gente melhore um defeitinho, um probleminha de cada vez. E que tenhamos saúde para completar o nosso planejamento reencarnatório. A lei de conservação é sobre isso. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês, pelos olhares. Que Jesus nos ajude. Em seguida, nós temos os passes. Boa noite.